E agora eu vou apresentar para os que não conhecem a nossa palestrante. Ela, a Beth Marinho, ela é uma pessoa assim, ela tem estado com a gente aqui todo esse tempo, desde que viemos online. E ela é uma profissional assim incrível, uma psicóloga que tem trabalhado também como obreira, né, para a igreja. E hoje ela nos traz esse assunto assim super relevante de relacionamentos em tempos líquidos. Vamos ver aí, Beth, querida. Eu Não, pode sei que falar. nós vivemos um tempo bem difícil, onde os relacionamentos, tudo parece assim transitório, descartável quase, não é? E mas você vem aqui trazer mais luz a esse assunto. Eu quero, assim, de antemão, agradecer a sua generosidade em aceitar o convite e estar aqui conosco. Que Deus te use hoje grandemente, tá, querida? Muito Amém. obrigada. Amém. Eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande estar entre as amigas e amigos para falarmos um pouquinho a mensagem que Deus tem reservado para nós. Eu tenho esse grupo como um grupo muito, mas muito especial, porque a oração, ela me mexe muito comigo, ela me comove, ela até me transporta. E em tudo que nós fazemos, devemos buscar o Senhor em oração. E quando a gente começa a falar sobre relacionamentos, podemos sentir a pressão que este mundo faz em nós, como ser humano, nas nossas decisões, seja ela em qualquer área da vida. Relacionamento em tempos líquidos é um conceito cunhado pelo sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman. Ele descreve relações frágeis, típicas da modernidade líquida. Veja bem, é uma época marcada pelas incertezas, velocidade e individualismo. Ora, se eu tenho a minha vida centrada no individualismo, eu só penso no aqui e agora. A gente pode ver bem essa situação nas pessoas que são narcisistas. Elas atuam num presente porque elas não têm um amanhã. Para as pessoas narcisistas, o aqui e agora é mais importante do que qualquer momento que se segue na sua vida. Os relacionamentos em tempos líquidos, ele afeta um âmago, algo que é principal, que é a mola mestra da palavra de Deus, que é o amor, verdade e propósito no mundo pós-moderno. É o amor de Cristo querendo se revelar em um mundo que não quer saber de Cristo. Ok? Ok? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Porque estava a imagem da Zina aqui e desapareceu, eu achei que tivesse dado um problema. Então, veja, o que perdemos com essa liquidez? O que pode causar na nossa vida essas pressões que nós sofremos no dia a dia? Antes a gente falava dos jovens, hoje não existe mais classificação de idade. O jovem sofre pressão, o de meia idade sofre pressão, o idoso sofre pressão, e a gente enfrenta uma realidade do mundo, uma realidade momentânea, que nos deixa numa superficialidade tão rasa, que não nos cria raiz em relacionamento nenhum. Veja bem, a profundidade nos vínculos, a paciência com os outros, o aprendizado com o conflito, isso não existe.
porque está se perdendo. A capacidade de amar com resiliência, de construir algo a longo prazo, nem se fala mais nisso. É o aqui e agora. Se deu certo, deu. Se não deu certo, cada um toma seu rumo, cada um segue seu caminho. Queridos, a segurança emocional que nasce de vínculos duradouros e fiéis é o que faz com que a vida torne mais significativa. Para isto, nós precisamos entender o conceito de relacionamento líquidos. Esse conceito pode ser aplicado no namoro, pode ser aplicado no noivado, pode ser aplicado no casamento. Esse tipo de relacionamento representa um perigo real e crescente, especialmente quando confrontado com os princípios cristãos de compromisso, fidelidade e amor sacrificial. Aqui nós temos algo que é muito importante. Ninguém quer fazer sacrifício nem para a sua própria subsistência, muito menos para estar ao lado de alguém que supostamente imaginou que amava, mesmo entre nós cristãos. A nossa igreja, ela está faminta de fidelidade, ela está faminta de compromisso, ela está faminta de amor que se sacrifique. Nós precisamos entender que quando deixamos o mundo nos influenciar, as coisas perdem o seu valor. E nós precisamos ver que nos tempos de namoro existe uma superficialidade e descartabilidade. Pode passar um pouco aí? Estão acompanhando no slide? Pode passar este? Pode passar este? Vamos falando. Pode passar. Perdemos a liquidez. Pode passar este? Ok. Ok. Estamos aqui. Superficialidade e descartabilidade. Veja bem, a superficialidade, ela nos traz algo que todos nós temos. Todo mundo tem medo. Outro dia eu preguei sobre os medos que temos em nossa vida. Desde a criancinha até o mais idoso tem medo. Mas nós estamos falando aqui de um medo de compromisso que não existe. Você tem medo de ter compromisso com algo, mesmo sendo bom. Muitos entram em um relacionamento sem intenção real de se comprometer. A qualquer sinal de conflito, terminam. E no namoro, não quer dizer que a outra pessoa seja ruim. Não quer dizer que não vai dar certo. Mas o medo do compromisso torna a pessoa vulnerável de uma tal maneira que ela não consegue vencer. Para essas pessoas, o relacionamento ele se dá como um consumo de pessoas. Parceiros são vistos como produtos. Se não satisfaz, são substituídos. Eu fico pensativa quando eu ouço dos jovens a frase: ah, a fila anda. A fila anda, anda para todo mundo, mas de que maneira que essa fila anda? Para onde vai essa fila? Que fila você quer seguir? Então, nós precisamos ter um compromisso com honradez desde o namoro. Quando nós buscamos a superficialidade, nós temos uma desconexão emocional. O próximo slide. Nós temos
uma intimidade física, mas pouco ou nenhuma profundidade emocional ou espiritual. Olha o perigo. E quando a gente observa essa desconexão emocional, a gente vê que o que vale é a venda de algo que é precioso demais. A gente vê acontecer o aqui e agora o que não poderia acontecer. O emocional raso, uma espiritualidade rasa, com uma intimidade física muito forte, muito envolvente. A idealização do irreal, elas são realizações baseadas em aparência e momentos agradáveis. E a gente vê nossos jovens saindo para ir para festas, para baladas, com essa mentalidade. Nós precisamos falar e viver um caráter com propósito comum. Aonde estão os pais? Aonde estão a base? Nós precisamos compreender que essa superficialidade e descartabilidade tem uma advertência que não é minha, que não é da igreja, mas é do céu. Segundo Timóteo 2:22, diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. É uma receita. E nós precisamos aceitar essa receita para que nós possamos vivê-la na companhia do Senhor. Pode passar o slide, o próximo. Nós precisamos estar na presença do Senhor continuamente. Essa advertência é dada por Deus. E por ser dada por Deus, nós precisamos criar raízes. Raízes rasas, elas trazem frutos amargos. Veja bem, quando nós temos raízes rasas, nossos relacionamentos são guiados por emoções. Existe uma carência imensa. Vocês podem ler no próximo slide a seguir que a prioridade ao prazer momentâneo, em vez de conhecer o caráter. Eu não estou focada no que eu posso crescer com este relacionamento. Eu estou focada apenas em prazeres momentâneos. E por isso, os frutos são amargos. E nos leva a termos uma troca constante de parceiros, promovendo uma desconfiança e uma insegurança. O namoro, quando não produz uma raiz, ele só gera desconfiança. Veja bem, no Lar Adventista, na página 50, vocês poderão ler comigo aí, o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, completamente diferente daquilo que é despertado por impulsos repentinos. Veja só, aquilo que é despertado por impulsos repetidos, ele nos traz aqui relacionamentos líquidos. É o momento aqui e agora. Quando nós buscamos o prazer, nós podemos ver a seguinte frase ou a seguinte pergunta, e eu gostaria que vocês pensassem comigo e acompanhassem aqui. Por que pureza sexual importa? Por quê? E eu coloquei aqui um comentário. O mundo trata o sexo como uma diversão. E eu quero abrir aqui um parênteses. Uma vez, em uma escola que eu fui diretora,
um professor chegou para mim e disse: professora, se a igreja permitisse que os jovens se relacionassem antes do casamento, talvez não houvesse tanta separação na igreja. Eu olhei para ele e ele não era adventista. Mas graças a Deus hoje, ele e a esposa e o filho se tornaram adventistas. Ele pôde compreender os ensinamentos que a igreja oferece. E aqui, queridos, leiam comigo. O mundo trata o sexo como diversão. Por que a pureza? Porque o sexo é sagrado. Vocês estão lendo aí no slide? O sexo é sagrado, é um dom sagrado. É uma expressão de amor e aliança que foi dada por Deus. A pureza sexual é um ato de adoração e fidelidade ao Criador. Por isso, os nossos jovens, quando namoram, ou quem está viúvo, ou quem está solteiro, não importa a idade, tem que ter um namoro maduro que reflita o desejo de Deus. Ainda no slide do namoro, 1 Coríntios 6,18, vocês poderão ler comigo aí também, diz assim: fuja da imoralidade sexual. Ora, é Deus que está dizendo, são desafios comuns aos servos de Deus. Os jovens, os servos de Deus, eles terão uma pressão cultural para experimentar o ato sexual antes do casamento. É isso que o mundo oferece nos seus relacionamentos líquidos. É preciso que eles até participem de pornografias. Nossos jovens estão voltados para a masturbação. Eu fiz atendimento a um jovem, primeiro a esposa, e ela veio com a queixa que ia separar-se, porque o esposo se masturbava muito. E aquilo a incomodava como uma cristã. E eu perguntei para ela, diga para ele vir conversar comigo. E nós fizemos um atendimento. Ela chegou a se separar, mas ele se salvou da situação que estava. Queridos, desejos não controlados é algo criado na nossa mente. Nós precisamos ter uma mente limpa, uma mente sã. Relacionamentos emocionais intensos, sem compromissos espirituais, são relacionamentos líquidos. São desafios para aqueles que servem ao Senhor. Vejam aqui no próximo slide. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha o que diz. O próximo está escrito em Mateus 5:8. Ele diz que nós somos bem-aventurados quando somos limpos de coração. Nós temos um caminho de vitória quando nós somos limpos de coração. Nós teremos a nossa mente guardada e teremos os nossos olhos guardados. Olha que coisa mais linda que Deus nos oferece. Jó 31:1. Guarda a mente e os olhos daqueles que servem ao Senhor para viver em santidade. Amém, aleluia. Glória a Deus, porque Deus, ele busca em nós uma santidade que não é de nós. É Ele que está nos oferecendo. É Ele que nos impõe na nossa mente e no coração. Nós devemos buscar amizades no namoro com base em princípios. Qual é o seu princípio? Por isso que essa palestra, ela é uma sequência de uma outra. Porque nós precisamos falar com os jovens, com os adultos, com os de mais idade, que nós precisamos ter princípios. E princípios não se negociam. Nos relacionamentos líquidos não existem princípios.
Nos relacionamentos líquidos não existem negociações. Nos relacionamentos líquidos não existe uma comunhão. Mas no caminho de vitória, nós precisamos cultivar uma vida de oração e jejum para ter domínio próprio. Não é isso que nós fazemos de segunda para terça? Oramos e jejuamos para que Deus ouça a nossa prece, oramos e jejuamos para que haja santificação na nossa vida. Queridos, Lar Adventista, página 337, diz assim: a mente e o coração dos jovens devem ser ocupados com coisas puras e santas. O inimigo trabalha incansavelmente para destruir a pureza. E eu pergunto a vocês, é só na mente dos jovens? Essa leitura, esse comentário de Ellen White serve para nós, para todos nós. A mente e o coração dos jovens, dos idosos, dos de meia idade, dos adultos, devem ser ocupados com coisas puras e santas, porque o inimigo trabalha incansavelmente. E eu posso dizer isto, queridos, porque eu lembro que quando nós estabelecemos um relacionamento, nós precisamos ter uma base, e esse relacionamento deve estar na base que é Cristo Jesus. Olha o noivado, o que diz o noivado. Eu vou passar bem rápido o noivado, porque já se foram 19 minutos. O próximo slide fala de instabilidade e insegurança. Preparação negligenciada. O noivo vira só uma formalidade social. O noivado vira só uma formalidade social. E não um tempo de aprofundamento e preparo espiritual. O noivado traz para nós uma instabilidade e insegurança quando nós temos medo de se amarrar. Muitos mantêm a porta aberta para escapar, mesmo depois de planejar o casamento. Olha só, fuga dos desafios. Ao invés de aprender a resolver conflitos, há um costume de abandonar a relação quando surgem dificuldades. Lembrando que o noivado é uma construção. Assim como o namoro é uma construção, o noivado agora é uma construção mais séria. Veja nesse slide do compromisso em teste. Como devo ter esse compromisso? Veja os perigos. Vocês poderão ler nesse slide. Noivado com base em aparência, status ou pressão é um perigo muito grande para o cristão. Falta de preparo emocional, espiritual e prático, a tendência a fugir ao primeiro sinal de dificuldade. Por quê? Porque o compromisso não resiste aos testes dos relacionamentos. Então, falta um preparo emocional. No noivado ainda, no compromisso em teste, nós temos nesse slide, o noivado é um tempo de preparo para uma aliança eterna. Veja bem, queridos, se o noivado é um preparo para a aliança eterna, não é um tempo para alimentar fantasias. Eu não posso viver na fantasia, por isso eu não posso estar baseada em relacionamentos líquidos. Se eu colocar uma água na minha mão, mesmo com os dedos fechados, ela vai escorrer. Agora você imagina, Lar Adventista, na página 45, diz assim: devem os noivos aprender a se conhecer mutuamente, suas tendências, gostos e formar uma união que resista à prova do tempo e das adversidades. Olha só, tendências, gostos e relacionamentos. Nesse slide, nós podemos ver ainda no compromisso em teste o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Eu devo guardar o corpo como o templo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Eu devo praticar o domínio próprio, orar por um amor segundo Deus e fugir da ocasião de quedas. Porque eu estou me preparando para um relacionamento que vai ser duradouro. Não pode estar firmados no relacionamento líquido. Então, nesse slide, nós vimos o chamado de Deus. Agora, nós vamos ver qual deve ser o pedido de alguém que está
se preparando para um casamento. Qual é o meu pedido? Leia nesse slide, por favor. É uma oração que diz: Senhor, guarda a minha mente, o meu corpo e minhas emoções. Não é uma coisa passageira. Vocês estão vendo aqui esse slide? Qual é o seu pedido? Quem está noivo, quem pretende casar? Guarda, Senhor, a minha mente. Guarda, Senhor, o meu corpo. Guarda, Senhor, as minhas emoções. Dá-me pureza e coragem para esperar o tempo certo. Santifica meus desejos e prepara meu coração para um casamento santo. Meu Deus, eu preciso de um casamento santo. Quais são as fragilidades? No casamento, nós temos algumas fragilidades. E o egoísmo, ele é o centro de tudo. Veja bem, mesmo no casamento, o desejo de felicidade instantânea. Espera-se que o cônjuge satisfaça todas as expectativas. Quando isso não acontece, há uma frustração, há um desejo de desanimar. Queridos, o casamento, ele é um alicerce. E aí, se o meu cônjuge não satisfaz o meu desejo, eu já penso no divórcio. Eu banalizo uma relação que eu não estava preparada para enfrentar. Até que a morte nos separe, é o que Deus diz para nós. Mas isso perde sentido. O casamento se torna descartável. O individualismo e o egoísmo são duas palavrinhas que são um veneno no relacionamento conjugal. Em vez de nós, cada um vive para si mesmo. O amor é condicionado. Se você me faz o bem, eu fico. Quando, na realidade, o casamento, eu não tenho o direito de causar sofrimento ao meu cônjuge. Isso é muito sério. Eu não tenho direito de causar sofrimento ao meu cônjuge. Fragilidade e egoísmo, eu tenho que ter na minha mente. Eu desejo uma felicidade, eu não posso pensar em divórcio, e ao invés do individualismo, existe uma palavrinha nós. Nós. Eu preciso compreender o meu esposo. Eu preciso banir do meu relacionamento a fragilidade e egoísmo. Por isso, 1 Coríntios 13, 4 e 7 nos lembra a seguinte frase: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu devo causar no meu cônjuge algo bom. E o lembrete de Deus é: se você é casado, alivie a dor do seu esposo, alivie a dor da sua esposa, estejam presentes, tenham um pacto eterno. O casamento não é um contrato temporário, é um pacto eterno. Queridos, leia comigo nesse slide, Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ele nos dá uma advertência. Casamentos motivados por conveniência ou status, eles não perduram. Desejo de gratificação pessoal acima do bem do cônjuge também não perdura uma relação. Falta de perseverança e perdão também vai destruir uma relação. Muitos casais sofrem, dormem separados na mesma casa, vai para o sofá. Queridos, nós estamos falando em um lar cristão. Nós estamos falando da falta de perseverança, da falta de entrega, da falta de perdão. Nós estamos falando da falta de compromisso. Nós estamos falando de um casamento que deve ser um espelho. Veja, Deus nos adverte. A reflexão que Deus oferece para nós
Está em Efésios 5:25. O casamento é um espelho do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Você é um espelho para seus filhos? Você é um espelho para o seu vizinho? Você é um espelho para a igreja? Você é um espelho no seu trabalho? Queridos, o amor verdadeiro não desiste, porque ele não é exigente. Ele não exige perfeição, mas ele cresce na graça e na paciência. O lar deve ser o mais agradável lugar da terra, o símbolo do lar celestial. Alguns de vocês sabem que eu tenho 2 anos de casada. E uma das conversas que eu e meu esposo tivemos foi: por favor, me diga como você é, o que você gosta, para que possamos analisar as nossas diferenças e as nossas igualdades. E por incrível que pareça, nós tivemos mais semelhanças do que diferenças. E nós prometemos um ao outro que nós seríamos um anjo aqui na terra, na vida de um e do outro. Nós seríamos um cônjuge que estaríamos completando os nossos últimos dias ao lado de Jesus aqui nessa terra. O lar deve ser o mais agradável possível. Nós prometemos um para o outro que, onde nós estivéssemos, seria o melhor lugar do mundo, porque nós íamos viver a atmosfera celestial. Não sabemos quanto tempo vamos viver. E todos os casais devem pensar isso. Os que casaram recentemente, os que casaram depois e os que estão vivendo já há muito tempo. O diálogo deve ser verdadeiro, então nós devemos comunicar os nossos sentimentos. Veja, diálogos verdadeiros, com humildade e respeito. Diálogos verdadeiros resolve todos os conflitos. O diálogo verdadeiro, ele destrói as muralhas e constrói uma muralha de santificação. Queridos, nós devemos pensar que Provérbios 15:1 diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Devemos honrar nossa intimidade. Nós temos um compromisso. 1 Coríntios 7:3 diz: o marido cumpra seu dever conjugal para com a sua esposa, igualmente a esposa com o seu marido. Isso a gente vê falar muito em encontros de casais. Veja bem, nós devemos honrar a nossa intimidade, porque é uma parte da aliança com Deus. É uma parte da aliança um cônjuge com o outro. Não devemos ser frios, não devemos ser negligentes. A nossa intimidade conjugal, ela deve ser fortalecida em todas as idades. Precisamos abraçar, precisamos beijar, precisamos cuidar, porque é uma honra o esposo cuidar da esposa, é uma honra a esposa cuidar do esposo. O egoísmo ou práticas impuras, mesmo dentro do casamento, isso destrói. Veja, querido, são os riscos comuns que existem. Vocês podem acompanhar no slide, depois vocês poderão rever aí na gravação que a Zina vai postar, porque o egoísmo, a prática do egoísmo é uma prática impura, é uma prática que destrói, e a infidelidade emocional ou virtual é um perigo constante nos relacionamentos. Uma união pode edificar e santificar, porque a união é para edificação e santificação. Olha só, Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha que lindo. O casamento segundo o mundo é promiscuidade disfarçada. São relacionamentos líquidos, não se sustenta. Não tem como você colocar uma redoma nos relacionamentos líquidos. Mas o casamento por interesse, paixão ou uma aparência, ele só busca prazer e não propósito. O casamento que só busca prazer, eles duram enquanto for conveniente. Exibe o nome de casamento, mas pratica o sexo sem nenhum compromisso espiritual. Mas o compromisso é incondicional no casamento.
O compromisso incondicional nos traz o seguinte: o amor cristão não é reativo, mas proativo. Eu sei o que o meu esposo precisa, então eu vou providenciar antes. Eu sei o que a minha esposa precisa, eu vou ajudá-la antes. Perseverar, perseverar é uma escolha espiritual, não é apenas emocional. Eu escolho viver com meu marido, eu escolho tornar a vida do meu marido mais feliz, eu escolho perseverar ao lado do meu marido, eu escolho valorizar os compromissos que meu marido tem. Eu preciso resistir à liquidez. Como que eu vou resistir à liquidez? Veja, querido, eu tenho aqui 4 pontos e eu gostaria de passar. Valorize o compromisso, cultive o diálogo e a empatia, desacelere. Às vezes nós somos muito acelerados para realizar coisas, mas não para realizar uma construção no relacionamento conjugal. Eu preciso buscar o amor divino como modelo. Valorizar o compromisso é entender o amor, é uma escolha diária. Cultivar é um relacionamento saudável que exige escuta e atenção. Eu preciso desacelerar para poder ouvir. Eu preciso desacelerar para estabelecer uma construção. Eu preciso buscar o amor para que eu possa ensinar os meus filhos de forma madura. Eu preciso entender o amor de Deus para revelar. E veja só, ore hoje pedindo a Deus o seguinte: eu oro todos os dias, desta maneira. Senhor, me dê um coração disposto a amar como Cristo ama a mim. Eu quero amar o meu marido. Eu quero ser para o meu marido a melhor pessoa que ele possa ter ao lado dele. Até melhor do que os próprios filhos. Vocês sabem que filhos é tudo na nossa vida. Mas eu quero fazer o melhor. Eu quero usar de sabedoria para discernir, Senhor, a pessoa com quem eu me uni. Porque no casamento, eu não posso mais escolher, eu casei. Eu preciso, Senhor, permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Queridos, se eu sou uma pessoa madura, o que meu marido precisa é o que eu preciso. Se o meu marido é uma pessoa madura, o que ele precisa, o que eu preciso é o que ele precisa. E assim nós construímos um relacionamento nas mãos de Deus. Por isso, queridos, o meu conselho é final. Busquem sempre o relacionamento sólido e sejam felizes para sempre. Você pode dizer, Beth, isso não existe. Existe sim. Não existe um casamento perfeito 100%, porque nós não somos perfeitos, mas existe sim casamentos felizes para sempre, porque são relacionamentos baseados na construção, na vivência com o Espírito Santo. E se nós estamos em busca do Espírito Santo, nós precisamos viver essa realidade, que nossos filhos vejam em nós essa construção feita cada dia e que eles sigam o nosso exemplo como casal, como pai, como mãe. Que Deus abençoe a todos. Que Deus seja glorificado em cada lar que está aqui presente nesta noite.